Olá, você está no canal Descobrindo e hoje vamos conhecer o país dos famosos queijos e chocolates, a Suíça. Se interessou, se acomode aí e curta o vídeo. Conhecida por produzir os melhores chocolates e queijos do mundo e por ser o paraíso dos milionários, graças aos bancos seguros e discretíssimos, a Suíça possui um sistema público bem diferente dos outros países europeus. Além, é claro, de paisagens belíssimas que variam de estação para estação. Oficialmente chamado de Confederação Suíça, o país fica na Europa Central e tem área total de 41.285 km². Ou seja, o país é menor que o Espírito Santo, que possui 46.095 km² de área total. Faz fronteira com a França a oeste, a Alemanha ao norte, a Áustria a leste e a Itália ao sul. Não tem saída para o mar e 1.520 km² do seu território é coberto por água. Pode-se dividir o país em 3 regiões geográficas principais. Alpes suíços, cadeias montanhosas que atravessa desde o sul da Europa até a Europa Central, cobre 2/3 de área total da Suíça. Planalto suíço, chamado de Plateau, ocupa 1/3 da área total e vai desde o Lago Léman, na fronteira francesa, atravessa o centro e termina no Lago de Constança, na fronteira com a Alemanha e Áustria. Jura, do Lago Léman até o Rio Reno, no norte, essa região ocupa 1/10 parte da área total da Suíça e é composta por uma linha de rochas calcárias. A população total é de 8 milhões de pessoas, com densidade populacional de 186 habitantes por km² da superfície produtiva. A distribuição populacional não é feita por igual, já que os Alpes ocupam a maior parte do território, mas por lá vive apenas 10% da população. Cerca de 2/3 dos habitantes vivem nos planaltos suíços, sendo as cidades mais populosas Berna, Genebra e Zurique. A capital da Suíça não existe oficialmente, porém é a cidade de Berna que se localiza a maioria dos órgãos públicos e políticos do país. E o mesmo é uma república federativa composta por 26 estados chamados de cantões. Zurique é uma das principais cidades do país e também uma das melhores e uma das mais caras cidades para viver na Europa. O sistema político é considerado uma democracia direta. Os cantões e municípios têm forte autonomia e os cidadãos têm participação direta na tomada de decisão. A Suíça é regida pelo Conselho Federal, um colegiado de 7 membros que toma suas decisões através de consenso. Conselheiras e conselheiros federais são eleitos pela Assembleia Federal Reunida, composta por uma Câmara Baixa e uma Câmara Alta. A Câmara Baixa, o Conselho Nacional, assume a representação do povo, enquanto a Câmara Alta, o Conselho dos Estados, assume a representação dos cantões. Neste parlamento, representantes do povo de 11 partidos apresentam as suas posições. Além disso, cada ano, um dos 7 membros assume como figura de presidente do país. A Suíça não integra a União Europeia, mas mantém acordos de livre comércio com o bloco. A moeda local é o franco suíço, em uma unidade equivalente a mais ou menos 5,69, passando o dólar e o euro. Na falta de o país possui 4 idiomas oficiais, o alemão, francês, italiano e o romanche, que é um conjunto de dialetos românicos. E também uma língua considerada sob risco de extinção, falada por menos de 1% de quase 9 milhões de habitantes da Suíça. A Suíça é um dos países mais ricos do mundo e tem no terceiro setor sua principal fonte de recursos. A economia é de mercado e bastante próspera, com o PIB per capita maior que as grandes economias da Europa Ocidental. Sua base é o trabalho altamente qualificado, de uma mão de obra bem formada, tendo destaque os ramos de microtecnologia, alta tecnologia, biotecnologia, indústria farmacêutica e serviços bancários e de seguros. A Suíça é a primeira praça financeira para a gestão de fortunas e o porto seguro dos investidores, devido ao sigilo bancário vigente no país e o histórico de estabilidade do franco suíço. E também para os amantes de paisagens, Monte Jungfrau, com 4.158 metros de altitude, que abriga a estação de trem mais alta da Europa e está sempre coberto de neve, de tirar o fôlego. Chapelle Bridge, uma ponte de madeira em Lucerna, erguida em 1365. Na ponta sul fica o Wasserturm, a Torre da Água, e no alto das traves de madeira estão 112 pinturas do século XVII. Zermatt, a montanha mais famosa do mundo, situada no pé de Matterhorn.
Um fato interessante é que os carros são proibidos nessa zona turística. Lago Lucerna, considerado porta de entrada para a parte central do país e cuja atmosfera ao redor mistura modernidade, boemia, tradição e arte. Centro Histórico de Berna, tombado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e com as suas características históricas detalhadamente preservadas. Zurique e seus mais de 50 museus e mais de 100 galerias de arte, além de agitada vida noturna típica de uma metrópole. Cataratas do Reno, a maior cachoeira da Europa, localizada entre os cantões de Schaffhausen e Zurique. E algumas curiosidades rápidas. A sede da Cruz Vermelha fica em Genebra, na Suíça, assim como o Palácio da ONU. A bandeira do país é quadrada, ao invés do padrão comum retangular. A Guarda Real do Vaticano é a guarda suíça que protege o Papa há mais de 500 anos. Agradecemos aos apoiadores do canal, que mesmo nos altos e baixos nos vêm ajudando, contribuindo com o canal e com o conhecimento. Não vai embora ainda, aqui no canal Descobrindo temos inúmeros assuntos, curiosidades e temas para você aprender e experimentar. Cogite em clicar em um dos vídeos que está aparecendo aí. Se inscreva se não for inscrito, eu prometo que será rápido, é um clique e não precisa pagar nada. Obrigado!